O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje, a Elaine Branco. A Elaine é delegada regional de Itu. Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Olá, Cris, tudo bem? Tudo bem com Eu tô ótima. todos? Muito obrigada pela sua participação, Elaine. Fico muito feliz de você estar aqui presente. Elaine, tem muita gente que conhece o seu trabalho, suas atividades em Itu região, mas tem muita gente que está vendo você pela primeira vez. E eu vou ler aqui seu currículo para todos, tá? A Elaine é corretora de imóveis, perita avaliadora, atua no mercado imobiliário há 24 anos e está no Cresce desde 2005. Ela apoia grupos de trabalho como a Jucom e a Cefisp, e também ela atua no PROES, além de exercer, como eu disse antes, há 5 anos o cargo de delegada regional de Itu. Ela é pós-graduada em Direito Imobiliário, graduada em Gestão de Negócios Imobiliários e possui licenciatura plena em língua portuguesa. E hoje ela vai falar sobre financiamento imobiliário transformando intenção e realidade. Seja muito bem-vinda, Elaine. Boa palestra para você e no final a gente retoma nosso contato. Muito obrigada, Cris. Obrigada pela oportunidade. É um carinho muito gostoso a gente trabalhar nessa construção, né, de novos corretores, trazendo aqui conteúdos. Bom, dispensa aqui apresentações, a Cris já trouxe bastante informação. Em resumo, quem sou eu, né? Quem é a Elaine Branco? Eu sou uma profissional do mercado imobiliário apaixonada pela educação. Então, já somam 25 anos trabalhando e estudando ininterruptamente e há 21 anos ensinando. E tendo eu já tido imobiliária e empresa de assessoria, eu também resolvi ensinar corretores de imóveis a terem a sua imobiliária, o seu correspondente bancário, ou viver de assessoria, que tem sido uma forma, uma opção de monetizar o nosso conhecimento nesse mercado que é tão vasto, né? Bom, o nosso tema é financiamento imobiliário transformando intenção em realidade. Mas como é que a gente consegue fazer essa mágica, né? Pega a intenção do cliente e transforma isso em realidade. E para quem é este conteúdo? Na verdade, esse conteúdo é para corretores iniciantes, para corretores veteranos, para donos e gestores de imobiliárias de todos os portes, gerentes de plantão, para quem quer abrir uma imobiliária, para quem quer abrir um correspondente bancário, para quem deseja atuar com assessoria, para quem pensa em se tornar um corretor de imóveis, às vezes a pessoa está ali estudando, decidindo, isso aqui é extremamente importante para a tomada de decisão. Ou seja, é para todos os profissionais do imobiliário que gostam de fazer negócios e gostam de ganhar dinheiro. Eu não conheci ainda um corretor que gosta de fazer negócio e não gosta de ganhar dinheiro. Eu acho que está bem relacionado, mas é primeiro fazer um bom negócio. O dinheiro vai ser a nossa recompensa, né? Então, todos que estiverem nos acompanhando, todos que depois, no decorrer do tempo, acessem esta live, acessem esta palestra, que se sintam muito bem-vindos a essa Masterclass. E nada me motiva mais na minha profissão de mentora. Eu sou corretora há 25 anos e sou mentora há 21 anos, que significa essa minha carreira de ensino. Nada me motiva mais do que ver o meu conhecimento, os meus estudos, os meus esforços de tantos anos servindo como trampolim para os colegas escalarem. Então, confia, confia porque com essa experiência, na própria parte de treinamento, eu reuni, eu trouxe, eu sintetizei um conteúdo que é essencial. Se a gente fosse aqui ficar falando sobre financiamento imobiliário, sobre tudo que envolve isto, não há tempo suficiente, é muito conteúdo. Então, eu trouxe, confia, um conteúdo que é essencial e que você vai usar no seu dia a dia, é um conteúdo de prática. E como
eu não deixaria de agradecer os que queiram estar me acompanhando no Instagram, que é elainebranco.mentora, justamente porque é o meu canal oficial, onde eu trago cursos, onde eu trago informações, tanto do Cresce quanto de eventos, e a gente acaba fazendo uma boa troca, né? Todos nós sempre aprendemos, ensinamos e aprendemos uns com os outros. Então, olha, se o tema é financiamento imobiliário transformando intenção em realidade, nós estamos falando de 4 coisas. Nós estamos falando de financiamento e FGTS, e aqui já tem uma questão. Muitas pessoas, quando se refere ao financiamento, ele acha que é meio que automático. Vou financiar e também vou usar o fundo. Na realidade, não. São coisas muito distintas. Pode acontecer do seu cliente poder só financiar ou só usar o fundo, ou nenhum dos dois, ou os dois. São enquadramentos completamente distintos. Também estamos falando daquela pessoa que tem a intenção de adquirir usando um financiamento e fundo. Também estamos falando do imóvel que ela vai adquirir. E estamos falando do profissional que vai transformar essa intenção em realidade. Falando então sobre o financiamento, vai propriamente dito. Como eu disse, é muita informação. Então, quando você consegue reduzir, existe uma técnica em que a gente fraciona o aprendizado, fraciona um assunto que é muito grande, e aí você domina, você aprende, você compreende sobre aquilo, você se fortalece, você domina aquele volume ali de informação, ou seja, você aprende aquilo. Daí você consegue escalar o conhecimento, você consegue se aprimorar, você consegue se especializar. Então, tudo que eu trago hoje aqui está conectado. O que eu estou falando agora com o que eu vou falar daqui a pouco, tudo vai se conectar para você ter esse mínimo, esse conhecimento essencial, ok? Então, falando de financiamento, nós temos 2 sistemas, SFH, SFI, Sistema Financeiro da Habitação e Sistema de Financiamento Imobiliário. São diferentes, bem diferentes. O SFH, Sistema Financeiro da Habitação, ele limita em 1,5 milhão hoje, esse valor muda, então a gente costuma não decorar números, né? Mas hoje está limitado a 1,5 milhão, e como o nome já diz, SFH, ele é somente residencial. Então, se o imóvel ele é comercial, se o imóvel ele é industrial, se o imóvel é um terreno, ele não é habitação, já não está no SFH, já não está enquadrado no SFH. E no SFI, então, ele se refere a todos esses imóveis que não estão enquadrados no SFH e mais os residenciais que tenha valor acima de 1,5 milhão. Para a gente conseguir focar, vamos escolher, SFH, deixa o SFI de lado, vamos falar de SFH, que é o maior volume de negócios. Dentro do SFH, nós temos 2 linhas principais de crédito. Tem outras coisas, mas os principais são Minha Casa Minha Vida e o SBPE. O Minha Casa Minha Vida e o SBPE, a maior diferença entre uma linha e outra, justamente é o funding, que é a origem de recursos, ou seja, como é que se mantém, como é que se sustenta o Minha Casa Minha Vida, através de recursos do FGTS. Então, tem lá o recurso do FGTS depositado pelo empregador, que é uma poupança compulsória, e dentro da normativa, dentro do que se caracteriza ali a destinação, uma parte disto vem para habitação. Então, o Minha Casa Minha Vida se apropria, né, legalmente falando, desta modalidade e injeta isso em forma de financiamento imobiliário a um custo bastante acessível. Já o SBPE é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, então o funding é a poupança. E é até por isso que a gente sempre ouve falar que falta o recurso, parou de assinar, né? Enfim, porque a poupança, nós temos ali um agravante que é menos pessoas, menos recursos sendo depositado na poupança, e o outro é que mais pessoas, a gente vê quanto
a todo momento a gente vê uma demanda crescente de pessoas buscando financiamento. Então, acaba, às vezes, faltando. E é até isso que motiva, e nesse momento a gente está vendo acontecer busca de novos fundings, de novas formas. Inclusive, o motivo desta palestra, desta live, é a gente destacar a importância de a gente conhecer o que já funciona, o que já existe, temos esse domínio, porque as coisas mudam com tanta velocidade e nós corretores, temos a função de levar para os nossos clientes a informação e a segurança no negócio. Então, não é uma escolha eu querer aprender ou não sobre financiamento. A minha escolha é se eu vou atender um cliente que queira financiamento. Aí, se eu falar, não, eu não vou atender cliente que queira financiamento, vou trabalhar só com recurso próprio, aí é meu direito. Mas se eu disser, não, eu vou atender o cliente que usa financiamento, até porque a gente está falando de 90% das pessoas, justamente porque o financiamento nem está mais relacionado à falta de dinheiro. Quem entende de financiamento, compra usando financiamento, mesmo tendo o dinheiro, né? Por diversas vantagens. E a gente consegue fechar muito mais negócios tendo este conhecimento sobre financiamento e atendendo essa demanda toda aí do mercado. Então, nós, SFH, SFI, vamos falar do SFH. SFH, Minha Casa Minha Vida, e SPPE, vamos escolher falar de Minha Casa Minha Vida, a técnica do vamos fracionar, tá bom? Então, no Minha Casa Minha Vida, nós temos 4 faixas. Isso também já é uma situação nova, porque até não muito tempo atrás eram só 3 faixas, né? Faixa 1, 2 e 3. Hoje nós temos a faixa 4, que estendeu o valor do imóvel e estendeu o valor da renda. Limitava a 350 mil do imóvel e limitava a 8 mil de renda, 8.500 de renda. Hoje vai a 500 mil de imóvel e 12 mil de renda. Como eu disse, não decorem números. A gente entende como que funciona para a gente aprender a nos atualizar. O que é que interfere muito? Quais são fatores que interferem muito no Minha Casa Minha Vida? A região, então nós temos a região do Sudeste, a região Nordeste, enfim, a região muda algumas regras. A cota é o quê? Percentual admitido de financiamento. Então, a cota para o imóvel novo é uma, a cota para o imóvel usado é outra. A renda da pessoa é um fator que interfere no enquadramento. O valor do imóvel é um fator que interfere no enquadramento e o subsídio, que equivocadamente até corretores, mas principalmente os clientes pensam assim: estou na Minha Casa Minha Vida, então eu tenho subsídio. Nem sempre. Não são todas as faixas que têm subsídio, é a 1 e 2. Então, o valor do imóvel, se eu estou na faixa 1 por uma questão de renda, eu não posso comprar imóvel que está enquadrado na faixa 3. Então, o enquadramento é justamente esse casamentinho da pessoa, os limites da pessoa com o limite do imóvel, e aí isso a gente chama de enquadramento. Ainda falando do Minha Casa Minha Vida, sobre o imóvel, quais são os fatores que eu devo prestar muita atenção? O que é um imóvel novo? O que é um imóvel de planta no crédito associativo? O que é um imóvel na planta, que a gente costuma chamar de ato e entrega de chaves? O que é imóvel usado e o que é terreno em construção? O novo, a gente costuma caracterizar como sendo aquele que já foi feito, nunca foi vendido, nunca ninguém habitou e ele está pronto, ele é o novo pronto. O na planta crédito associativo é quando aquele empreendimento já foi aprovado pela própria Caixa, vamos usar a Caixa como sendo a nossa referência de instituição. Aquele empreendimento já foi aprovado, então à medida que as pessoas vão comprar, elas já vão assinar, a gente chama de pasta, a gente reúne as pastas de quem vai comprar, já aprova o crédito de todo mundo, e isso a gente chama de crédito associativo. É nesta modalidade que o comprador, o proponente, no caso, ele paga comprando na planta, mas já assinou, ele vai pagar os juros de obra durante a construção. Quando termina o empreendimento, quando o imóvel fica pronto, ele não paga mais esses juros de obra e passa a pagar a prestação.
É diferente da planta no que a gente chama de ato e entrega de chave. Existem construtoras e incorporadoras que vão construir também para entregar depois. É uma incorporação também. Mas ele não tem esse empreendimento já aprovado, já gericado. Então, ele vende, ele constrói, ele, incorporador, vende. Então, quem compra, compra direto com ela, incorporadora. Paga ali uma entrada e, durante o período, talvez um parcelamento. E quando ficar pronto, que é chamado entrega das chaves, ou a pessoa quita, ou ela paga mais uma parte e financia o resto. A questão é que será quitado na chave, seja com recurso próprio, seja buscando um financiamento. A grande diferença aqui, qual que é? É que lá no crédito associativo, o cliente já está com o crédito aprovado, o imóvel já está aprovado. Aqui não. Aqui tudo é futuro. Será aprovado. Ou seja, sujeito a alguns tipos aí de surpresas, né? O imóvel, tradicionalmente, que é o imóvel que já foi usado, é aquele que alguém já morou, aquele que já sofreu uma venda, ele também passa a caracterizar como usado, e terreno e construção é quando a pessoa tem um terreno, financia a construção, chamado construção em terreno próprio, ou com o próprio dinheiro que ela vai financiar, ela compra o terreno e faz a construção. Ainda sobre Minha Casa Minha Vida, 2 fatores que muito se discute também é a questão de tabela e de juros. A tabela, a gente tem a saque e a price. São modelos diferentes de amortização. Ambas amortizam todo mês. Toda prestação ela é amortizada. Mas a saque, ela amortiza mais. Então, ela tem um valor de prestação que é decrescente. Toda a prestação ela é composta por amortização, mais juros, mais MIP, DFI e taxa de operação do banco, tá? Então, toda a prestação ela vai amortizar. Porém, a saque, ela amortiza mais e todos os juros que é inserido, juros que é embutido numa prestação, ele é calculado sobre o saldo devedor, não sobre quanto você pegou. Só o começo, né? Aí eu peguei 100 mil, minha prestação está calculada sobre os 100 mil. Mas, daqui a pouco eu paguei, o meu juros ele é recalculado sobre o saldo devedor. Por isso que existe o fator da decrescência. Já a price, ela amortiza menos. Você paga mais juros no princípio, ela amortiza mais lá no fim. Então, a tendência dela não é haver ali uma decrescência como acontece na saque. As duas são boas, depende do cliente, porque a price ela sai com um valor menor. Então, se o meu cliente tem condição de amortizar rápido, quitar rápido, em poucos anos ele já vai lá e faz amortizações e já quita, então ela se torna boa. Vai de eu compreender como que elas funcionam na prática, para eu poder recomendar para o meu cliente se para ele é o ideal saque ou se para ele é o ideal price. E os juros justamente, eles vão ser diferentes conforme o enquadramento. Os juros para faixa 1, para faixa 2, para faixa 3, para faixa 4, os juros são relativos ao enquadramento também. Já o fundo de garantia, que possui um manual chamado Manual da Moradia Própria, o que é muito importante a gente saber, para já não queimar na largada. Ele só vai ser usado dentro do SFH, porque ele só contempla o imóvel que atenda o conceito de moradia. Então, o SFI não contempla. Você só usa fundo de garantia se você se enquadrar no SFH. E aí, tanto faz se é Minha Casa Minha Vida ou SBPE. Observação: o proponente, que é a pessoa que está comprando, tem que ter no mínimo 3 anos de registro, ou seja, 3 anos de CLT, consecutivo ou não, na mesma empresa ou não. O proponente, que é quem está comprando, não pode ter qualquer financiamento imobiliário em território nacional, ativo, pagando. O proponente não pode ter um imóvel impeditivo, e aí entra uma discussão bem grande. O que é o imóvel impeditivo? Vamos inverter. Onde é que eu posso comprar usando fundo de garantia? Posso comprar no município onde eu já moro ou trabalho e limítrofes,
ou região metropolitana, se o imóvel fizer parte de uma região metropolitana. Onde eu posso comprar usando fundo de garantia? Onde eu já moro ou trabalho, as limítrofes, que são cidades vizinhas, fazem divisa, ou região metropolitana. Mas é justamente onde eu posso comprar que eu não posso ter imóvel, porque senão eu já teria. E aí o imóvel que eu tenho se tornou impeditivo. Então, para eu entender qual é o imóvel impeditivo, eu preciso saber onde o meu cliente poderia comprar. Onde mora, trabalha limítrofes e região metropolitana. Ah, mas é que ele já tem o imóvel ali. Então, ele tem um imóvel impeditivo, não poderá usar o fundo de garantia. E o imóvel que a pessoa vai comprar, o vendedor, ou seja, quem comprou um dia e agora está vendendo, ele não pode ter comprado usando fundo há menos de 3 anos. Então, eu vendedora, estou vendendo um imóvel e você quer comprar usando fundo de garantia? Eu usei fundo de garantia. Então, se você quer usar fundo de garantia, é só depois de 3 anos. Essa é a regra da aquisição. Guarde essa palavra, aquisição. Respira. Bastante informação. E elas estão conectadas. Então, tem que manter os neurônios aqui todos turbinados, funcionando. Lembrete, meu Instagram, quero vocês me acompanhando para a gente somar as forças. E aqui eu queria trazer para vocês o conceito de gestão. Gestão é uma coisa que salva os negócios e salva os sonhos. Nós estamos falando em transformar em realidade, né? Então, gestão é o que salva. E nada é óbvio. Essa lição é poderosa. Por quê? O que eu sei para mim é muito óbvio, para o outro colega não é. Para o meu cliente vendedor não é, para o meu cliente comprador não é. Então, eu não posso tratar a informação da forma como eu a vejo. Eu tenho que entender como é que o meu cliente recebe e percebe aquela informação. E nada é mais poderoso nos negócios do que entender da linha do tempo dos negócios. Quando nós estamos falando em negócios imobiliários, existe uma linha do tempo. Ele tem um começo, ele tem uma jornada até ele se concluir. A gente chama isso de linha do tempo. Acontece tanta coisa que são departamentos, são áreas diferentes, que vai da captação, do marketing, do pré-atendimento, do atendimento, do fechamento, da negociação, do contrato, da documentação, do financiamento, da entrega da posse. Enfim, é uma linha do tempo e eu preciso dominar isto, porque é isto que evita os erros mais comuns. Os erros acontecem por falta de conhecimento na linha do tempo do negócio. Às vezes você é muito bom em uma etapa e não é tão bom em outra etapa. Aí eu sou muito bom no comercial. Nossa, eu saio mostrar um imóvel, o cliente gosta demais e eu me comunico muito bem, mas na hora de lidar com um fechamento ou com um contrato ou com uma documentação, aí eu já não sou tão boa. Ou o inverso, né? Então, na linha do tempo, nem sempre nós estamos aptos a fazer tão bem todas as etapas, todo o processo. Então, gestão nos possibilita identificar as falhas e propormos uma solução em cada parte do processo. Eu vou trazer aqui quais são os erros mais comuns. Tem uma infinidade. A gente conseguiria aqui falar muitas e muitas horas só das coisas que a gente vê que dá errado, porque é que deu errado. Mas eu trouxe aqui alguns que já ajudam a refletir para evitar estes erros. Utilizar da simulação para conduzir o negócio. Simulação não tem compromisso com a aprovação. O simulador é para você ter um parâmetro, uma provável ideia de onde ele está se enquadrando. Mas em nenhuma hipótese você pode simular, dizer para o seu cliente que o quanto ele vai conseguir é aquele valor, ou que o prazo, ou que o valor da prestação, enfim, ele não poderá encarar simulação como sendo alta probabilidade de aprovação do crédito, porque não tem. Simular sem ver os documentos, isso a gente põe na conta da santa ingenuidade. Olha, os clientes,
alguns mentem, outros enganam, outros são muito ingênuos. O fato é que eu sou a profissional e o meu papel enquanto profissional é trazer para o cliente informação e segurança no negócio. Então, como é que eu vou simular sem sequer ver os documentos? Mas o que que isso implica? Implica que, por exemplo, ele se enquadrou na cabeça dele, na cabeça do cliente ou do corretor, ele se enquadrou na faixa 2. E ali ele vai ter subsídio. E ele consegue mais ou menos tanto e a prestaçãozinha vai ser assim, ó. De repente, o holerite dele tem um, um centavo a mais. Um centavo a mais, tá? Um centavo desenquadra. O seu cliente sai de uma modalidade e vai para outra. Ele sai de uma faixa e vai para outra, ou ele sai do Minha Casa Minha Vida e vai para o SBPE. E tudo, essa mudança altera completamente o resultado em valor de financiamento, em valor de prestação, em prazo, muitas vezes. E muitas outras coisas podem dar errado só por você não ver os documentos. Por exemplo, data de nascimento. Olha para mim e você pensa assim: nossa, a Elaine tem 40 anos. Então ela joga lá uma data de nascimento. Depois você vai descobrir que eu tenho 75. Não tenho. Não tenho. Mas isso acontece comumente. As pessoas chutam a data de nascimento da pessoa. E todos esses erros que vão acontecendo, como eu disse, eu trabalho com a mentoria há 21 anos. Eu comecei em 2004 a trabalhar com treinamentos. Então, tudo que eu vivenciei, tanto meus processos quanto de alunos, de colegas, que eu fiz muitos processos, eu tinha empresa de assessoria. Então, eu vivi essa realidade. Eu estudo e trabalho ininterruptamente. Então, a gente vivencia. E a gente vê que a ingenuidade leva o fracasso do corretor de imóveis, porque ele acredita no que falaram para ele. Tá? Oferecer um programa que não conhece. Às vezes o coleguinha tá lá com um cliente, ouve o outro falando alguma coisa, ou ouve uma notícia numa rede social, ou ouve um correspondente bancário, ele ouve alguém falando. E ele menciona aquilo como se ele tivesse o conhecimento. Ele está ali só replicando, por exemplo. Procotista é um exemplo que eu trago sempre, porque é um programa que existe. Olha, dentro do Minha Casa Minha Vida, existe o incentivo de juros reduzido, porque entende-se que estamos falando de famílias com maior necessidade, menor renda. Então, existe incentivo de juros, até porque o funding é do FGTS, que é um dinheiro barato, e a proposta é esta: pegar o dinheiro barato, injetar no mercado imobiliário no sentido de reduzir o déficit habitacional. E aí tem que favorecer essas famílias que ganham menos. Ok. E o SBPE é uma taxa normal, vamos chamá-la de normal, que não é um absurdo de caro, muito pelo contrário, é muito atraente também. E ela ainda é menor que do SFI, que está fora do SFH. Então, ela é também uma taxa muito boa, mas é diferente do Minha Casa Minha Vida. Então, quando você vai oferecer um pró-cotista, é um programa que foi criado para atender o público que se enquadra no SBPE, ou seja, renda maior do que o limite do Minha Casa Minha Vida, valor do imóvel maior do que o do Minha Casa Minha Vida, portanto, estaria no SBPE, mas contempla-se os juros do Minha Casa Minha Vida. Então, é o bom daqui com o bom dali, tá? Mas precisa ter recurso para esse programa e falta. Nunca tem recurso. Então, mesmo que ele apareça num simulador, não tem recurso. Você não poderia sequer dizer para o seu cliente, porque depois que você fizer para ele essa promessa, você não conserta mais. O cliente não vai mais gostar da prestação do SBPE. CDI é um outro exemplo.
Dentro do SFH, o limite é 1,5 milhão para residencial. E no SFI é a partir de. Ok. Mas tanto o SFH quanto o SFI no montante do FGTS usa recurso funding da poupança. E falta recurso. Então a Caixa abriu uma linha de crédito especial para o alto padrão. É uma linha de crédito que não usa a poupança, usa letras de crédito, papéis, que é baseado no CDI. É outro tipo de correção, inclusive, é baseado no CDI. Esta linha de crédito especial, ela requer que o imóvel tenha o valor mínimo de 1,5 milhão, o valor do financiamento mínimo de 500 mil e a renda mínima de 25 mil reais. Ou seja, não se compara com Minha Casa Minha Vida ou com o SBPE dentro do SFH. Mas nós estamos falando dos erros comuns. Aí você vê uma notícia, você vê comentários, ouve pessoas falando e reproduz aquilo. Eu vi na internet muito recentemente pessoas dizendo: olha, agora pode financiar, agora tem recurso, porque a Caixa abriu uma linha nova. Não se enquadra se não tiver 25 mil de renda, 500 mil de financiamento e 1,5 milhão do imóvel. Uma outra questão aqui também do FGTS, que é um erro comum, é você não ver se o vendedor comprou utilizando o fundo há menos de 3 anos. Eu mencionei isso ali no enquadramento. Presta atenção. Quando um cliente adquire, quando ele compra o imóvel usando o fundo de garantia, o mesmo imóvel só poderá ser adquirido de novo com fundo de garantia depois de 3 anos. A gente chama isso de interstício. É entre uma aquisição e outra aquisição. As pessoas confundem por quê? Olha só, se ele comprou usando fundo de garantia e já tem mais de 3 anos, mas ele continuou usando o fundo para amortizar, e ele pode usar a cada 2 anos para amortizar, então digamos que ele comprou tem 5 anos. E ele comprou usando o fundo, depois ele amortizou. Aí o corretor sabe que ele usou o fundo, não vende usando o fundo, porque entendeu que está impeditivo. Não tá, porque o interstício de 3 anos é somente da aquisição. As amortizações não têm esse interstício para quem vai comprar o imóvel usando o fundo. O interstício de 2 anos é para a mesma pessoa que comprou e vai continuar usando o fundo para amortizar o próprio contrato. Um outro erro comum, a matrícula do imóvel. Você não checar se quem construiu é consultor pessoa jurídica, porque isso é um requisito do Minha Casa Minha Vida. O imóvel, para se enquadrar no Minha Casa Minha Vida como novo e ter todos os benefícios do programa, tem que ter sido construído por um construtor PJ que tenha o CNAE de construção. Ele tem que ser o construtor realmente. Então, pode ser que uma pessoa comum que construiu, tá tudo bem, mas quem literalmente fez a obra tem que ter sido um consultor PJ com o CNAE correto, dentro do requisito ali do programa Minha Casa Minha Vida. Um outro erro comum é o conceito de usado, porque a gente comentou a respeito de um requisito, é um fator que interfere no enquadramento, se é novo, se é usado. Então, o conceito de usado é tudo que ele não se enquadrar como novo, não tem um terceiro item. Se ele não se enquadrar como novo, ele vai se enquadrar como se fosse um usado. Então, pensa que mesmo um imóvel que nunca foi habitado, se ele já sofreu uma venda, eu comprei, não morei, estou vendendo. Ele não se enquadra mais como novo, porque o conceito de novo requer que não tenha havido a alienação. Ele não pode ter sofrido alienação. Então, mesmo sem ter sido habitado, ele pode ter perdido a característica de novo. E o comprador
No proprietário, o que que é no proprietário ou usufrutuário? Só isso aqui daria uma aula aí fácil, fácil, de 10 horas, porque está dentro do direito imobiliário, direito da propriedade. Mas é um erro comum, então eu quis trazer. Quando eu compro um imóvel, eu tenho um imóvel, e aí eu resolvo doar para o meu filho, e eu retenho para mim o usufruto, eu sou usufrutuária. E o meu filho, a gente chama de nuproprietário, porque ele tem a propriedade no nome dele, mas ele está despido do direito de uso. Quem tem o direito de uso é o usufrutuário. O nuproprietário é quem tem a propriedade, mas não tem o direito de uso. Diante do FGTS, e levando em conta que o Minha Casa Minha Vida, o funding é o FGTS, esse requisito afeta as duas coisas, o FGTS e o Minha Casa Minha Vida. Então, o seu comprador, ele pode pensar assim, eu tenho um imóvel, mas eu só sou usufrutuário. Na verdade, esse imóvel não é meu, porque eu só sou usufrutuário, esse imóvel é da minha mãe. Então, qual é o conceito de nuproprietário? É o que tem o imóvel no nome. Qual é o conceito de usufrutuário? O que tem o direito do uso. Se o seu comprador for nuproprietário, tá tudo bem. Pode comprar usando fundo, pode comprar no Minha Casa Minha Vida, porque ele não tem o direito de uso. Mas se ele é usufrutuário, não, ele não poderá usar o fundo. E vendedor que comprou com subsídio e está vendendo há menos de 5 anos. O imóvel que foi comprado com subsídio pode ser vendido? Pode ser vendido. Mas um detalhe é, o subsídio ele é calculado proporcionalmente pelo tempo de 5 anos e a diferença, que é chamado tempo remanescente, entre o tempo que ele pagou e o tempo que falta para completar esses 5 anos, ele terá que esse saldo do subsídio será incorporado ao saldo devedor. É como se ele estivesse ressarcindo, porque o subsídio é um dinheiro que ele ganhou, literalmente. Aí eu consigo financiar isto e eu ganho isto de subsídio, aí eu compro um imóvel do valor total. Mas se eu for vender antes de 5 anos, há uma conta dessa proporcionalidade e esse saldo remanescente será incorporado no saldo devedor. Então, eu costumo dizer assim: a gente começou a falar de gestão e de erros mais comuns. Eu digo muito essa frase: a conformidade custa bem menos que o conformismo. Conformidade é você querer entender como é que se faz. E o conformismo é você falar assim: ah, mas todo mundo faz. Ah, mas quem não aprovou foi o banco, não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Então você entra numa questão do conformismo. Então, não. Quando a gente tem conformidade, a gente fecha muito mais negócios. E aí, a gente falou também que nós somos as pessoas, né, o profissional que vai transformar a intenção do cliente em realidade. Então, vamos falar em estratégias para conseguir fazer isso. As estratégias, estratégia na gaveta é plano, não funciona. Estratégia requer ação. Essas estratégias, elas transformam a intenção do cliente em condição. Você realmente pega um cliente que deseja comprar, mas nem sabe o que pode, se pode, e você conduz ele, você transforma ele em um comprador. Vamos falar de alguma dessas estratégias, então. Dominar a arte de simular. Tem que sentar na frente do bichinho e dominar, entender tudo que o simulador ele pergunta, ele quer saber. Porque cada janelinha ali, ó, cada lugarzinho que você ignorar, vai interferir no resultado. Então, dominar a arte de simular é extremamente importante. Entender de saque e de price. Quando o seu cliente ele quer comprar e não sente em você a confiança que ele precisa para lhe explicar se melhor assim, se melhor assado, ele está solto. Você não fideliza o seu cliente.
Então, falar de prestação, falar de saque, falar de price é nossa função. Ah, mas não sou eu que faço, é o banco que faz. Mas você quer mesmo que o seu cliente fique solto? Você quer mesmo que seu cliente vá no banco sozinho, no correspondente sozinho, aprove sozinho e depois escolha o imóvel com qualquer pessoa? Lembra da linha do tempo do negócio? A gente começa aqui e a gente fideliza o cliente por fazer todo esse processo junto com ele. Outra estratégia é conhecer as diferenças, as diferentes formas de utilizar o fundo de garantia. Ó, o fundo de garantia pode ser usado de diversas formas: aquisição, amortização e quitação. Ok, mas o cliente comprou usando o fundo de garantia, e pode ser que ele pense assim: nossa, a minha prestação está muito cara, eu estou passando por um momento mais difícil, a minha esposa perdeu o emprego. Então, existe uma coisa chamada PPP, que é a utilização do FGTS para reduzir o valor de prestação. Ele não reduz o saldo devedor, ele reduz a prestação. Ele paga isto, ele faz esse procedimento do PPP, a prestação cai por isto. Ele pode fazer isso por 12 meses, ou seja, por um ano ele vai reduzir a prestação dele. E quando ele terminar de fazer isso, ele pode fazer de novo, ele já vai ter outro fundo de garantia, porque é um salário por ano que o empregador tem que depositar. Lembra da poupança compulsória? Então, você entendendo disto, se o seu cliente falar assim, nossa, mas eu estou preocupado com esse valor da prestação, você trazer essa informação para ele. Olha, no momento em que você precisar, você pode praticar o PPP. Saber explicar também a questão do MIP, principalmente em compensação aos juros de obra. Eu disse no começo que tem o empreendimento, que é o crédito associativo, e que tem juros de obra. E tem o outro tipo de empreendimento, que é o direto com o construtor ou incorporadora, que não foi previamente aprovado pelo banco, não tem nada aprovado, nem a pessoa, nem o empreendimento. E não tem os juros de obra. Falando desse jeito, pode parecer que é melhor comprar esse segundo, mas não. Por quê? No primeiro, além da garantia de que o empreendimento já está aprovado, o crédito do comprador já está aprovado, não vai ter surpresa lá na frente de chegar lá e dizer assim, não aprovou, agora que é a hora de você aceitar, você vai conseguir o financiamento. Então, não passar por esse desgosto. Mas, além disso, tem a questão de que, quando você já assina no banco, você tem um seguro chamado MIP. E esse MIP é morte e invalidez permanente. Então, se acontecer uma desgraça com quem está comprando, ele está assegurado. A maior preocupação, às vezes, de um chefe de família, seja o pai, seja a mãe, ou seja, um jovem que está comprando um imóvel, é ele não ter como deixar alguma coisa para a família se acontecer uma desgraça na vida, né? O MIP traz essa solução. O imóvel já está assegurado na proporção do financiamento daquela pessoa que sofreu aquela situação. Então, morte ou invalidez permanente. Vencer a objeção da Selic alta. Por exemplo, mas eu com medo, vou comprar agora, a Selic está subindo, vai ficar mais alto, vai ficar mais caro. Mas o mercado ele tem comportamentos. A Selic subiu em razão disto. Depois a Selic cai. Eu tenho 25 anos de profissão. O que eu já vi de altos e baixos, né? Então, a gente começou falando, nós temos que aprender como é fracionar para aprender, entender direitinho, ter a percepção correta. Depois a gente se especializa, a gente continua aprendendo. Mas isso aqui é venda na certa. O cliente está com medo de comprar por Selic. Primeiro, o imóvel ele valoriza mais. Então, você não compra hoje de medo da Selic, amanhã o imóvel custa mais, aí que você não compra, tá? Então, a Selic está alta, tá, vou fazer com muita coragem, vou lá e compro. Depois, quando a Selic baixar, existe uma coisinha chamada portabilidade. Você comprou em um banco, a Selic baixou, você faz portabilidade para outro banco. É comum disso ser feito, é porque o outro banco quer você como cliente, principalmente se você é um cliente adimplente. Então, a portabilidade costuma reduzir os juros. Comprei na alta, agora
puxa, eu vou conduzir esse contrato na alta até o fim. Não, quando a Selic baixar, você consegue praticar a portabilidade, mas é você que tem que saber para orientar o seu cliente. O comprador com impedimento de usar o fundo de garantia na aquisição. Lembra que tem situação em que o cliente não poderá usar o fundo? Em diversas, eu falei vários requisitos ali, ó. Seja por qual for o motivo, ele não pôde usar o fundo na aquisição, o dinheiro dele do fundo na aquisição, mas ele pode usar na amortização. Ele não está assim condenado, não pode usar agora e não pode usar nunca mais, não pode usar agora, mas depois ele consegue. Um casal que é vendedor e ele tem um imóvel impeditivo. Você pensa que o imóvel é impeditivo em razão do regime de bens. Mas o regime de bens, ele altera a condição do, às vezes um imóvel é só de um, não é do outro. Que nem, ó, a pessoa é casada, mas eu e meu marido, o imóvel é só meu, comprei antes de casar. O meu marido pode continuar usando o fundo, pode comprar, pode se enquadrar. Eu é que não, mas ele pode, porque o imóvel é só meu. Não é porque eu casei que aquilo somou, tá? Subsídio para o comprador, enquadramento faixa 1 e 2, mais dependente. Isso daqui também é melzinho na chupeta. Às vezes eu disse dominar a simulação, é, entender o perfil do enquadramento certinho do seu cliente. Quem vai ter subsídio é quem estiver no Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e 2. Mas o subsídio ele pode também ser aumentado, até triplicado, quando tem dependente. Aí você precisa entender certinho o que é dependente. Dependente é pessoa de até terceiro grau. Então, primeiro grau, pais e filhos. Segundo grau, avós e netos. Terceiro grau, tios e sobrinhos. O primo não, primo é quarto grau. Então, essas pessoas, se forem de verdade o dependente, e isso se caracteriza, inclusive, por morar junto e por não ter renda. Não é dependente uma pessoa que tem renda, né? Então, ter dependente dentro da classificação correta aumenta o subsídio. Mas o mais importante, eu vim falando aqui da gestão, né? Tudo muda toda hora. A gente realmente precisa focar aqui no princípio, que é a captação, e a grande sacada, a grande inteligência está em aprovar o crédito. Quando que começa a jornada do imóvel na captação? E quando que começa a jornada do comprador na aprovação do crédito? Não é na simulação, não é na pré-venda, não é visitando imóvel, é quando aprova. Porque quando você aprova o crédito do seu cliente, ele sabe quanto ele pode comprar. É a moeda dele de negociação, é quase uma compra à vista, porque já está aprovado. Eu vendi essa semana um imóvel, o imóvel todo regularizado, aí o comprador já com o crédito aprovado, quando ele visitou, gostou, aconteceu super rápido. Não leva 20 dias para você concluir um processo desse. Por quê? Porque a gestão te ensina a fazer tudo antes. E é assim que nasce um negócio. E o aprendizado, tudo isso que a gente vem conversando aqui, ele é um processo irreversível de conquista. É um processo porque ele nunca vai terminar. Você vai continuar estudando, vai continuar aprendendo, vai continuar errando, vai consertando, tá? Mas ele é irreversível de conquista, porque quando a gente vê que a gente colhe o resultado, a gente transforma a vida da pessoa, a gente consegue resolver o que ela busca, ela tinha uma intenção e eu consegui fazer ela comprar o imóvel porque eu tive um aprendizado que foi suficiente para resolver o problema dela, isso é irreversível. A gente só evolui. E uma mente expandida, ela não retorna ao seu tamanho original. Já dizia Oliver Wendell. Todo mundo acha que é do Einstein essa frase, mas não. É do Oliver Wendell. E essa conquista, né, que o corretor alcança, eu gosto de fazer parte. É por isso que eu disse que nada me faz mais feliz do que participar
da evolução, servir de trampolim para que os colegas, os novos, os veteranos, possam evoluir, possam conquistar e possam trazer dignidade para o nosso mercado. Adoro contribuir, adoro ensinar. Então, contem comigo, esse é o meu Instagram, de novo, para que vocês estejam comigo, tá bom? Ei, Cris, vamos conversar? E aí? Tô aparecendo, oi. Elaine, eu tô com umas questões aqui na minha mente, tá? Fazer um financiamento imobiliário exige muita atenção e muito conhecimento do corretor de imóveis. E você falou que muitas vezes o corretor de imóveis ele é, entre aspas, enganado, né? Por mais que ele tente ficar atento, eu acho que é importante fazer uma análise documental, enfim, fazer todo um processo, fazer aquele due diligence antes de fazer a negociação imobiliária. Uma dúvida que eu tenho, durante toda a sua experiência de mercado imobiliário, principalmente com relação ao financiamento, que você é uma expertise nesse assunto, com o acesso que você tem todo esse processo, quais os maiores erros cometidos durante esse processo? Bom, eu chamo de 2 erros. O primeiro é você não selecionar o imóvel do jeito certo, tá? Há um equívoco muito grande na hora da captação do imóvel. Nós vemos, lamentavelmente, proprietários de imobiliária considerando captador uma pessoa que nem corretor é. Sendo que a coisa mais importante do início do processo é a captação. Sim. É na captação que você conhece o imóvel fisicamente, você conhece os proprietários, sabe se quem está ali para vender é quem pode vender, porque uma coisa é ele dizer que ele é o dono, outra coisa é ele ser o dono. Na captação que você avalia e atribui o preço certo ao imóvel. É na captação que você conhece a questão jurídica, documental. Quando eu dou aula de direito imobiliário, é direito imobiliário voltado ao corretor de imóveis. É tudo que o corretor precisa saber. Então, por exemplo, ele tem que saber analisar uma matrícula de imóveis. E ali, quando ele sabe analisar, ele identifica o que tem e o que falta. E ele ainda saberá se o que falta fazer dá para ser feito. Então, por exemplo, o imóvel, ele tem uma área construída X e ele não está averbado na matrícula. Não é uma questão de só ir lá e averbar. É uma questão de não ter fingido o código de zoneamento, o código de obra. É uma questão de entender do que são os princípios da habitabilidade, segurança e salubridade e legislação municipal, para saber se pode. Então, não basta ele dizer assim, olha, não está averbado, mas depois a gente averba. Não, não é depois a gente averba se o imóvel tiver atendido aos requisitos do código de obra, do zoneamento e da engenharia. Tá? Então, quando o corretor entende que captação é a melhor etapa para ele dedicar, onde você deve dedicar o seu tempo, a sua atenção na captação. Começa certo, o resto vai andar, vai dar tudo certo. Começa errado e as coisas vão dar errado depois. Elaine, vou repetir a segunda seguinte questão, que é uma coisa que realmente eu meio que passei por isso, tá? Eu não consegui entrar no Minha Casa Minha Vida. E você falou durante a sua palestra que por causa de 1 centavo a pessoa ela pode passar da faixa 2 para a faixa 3. Essa análise ela é feita pré-financiamento. Mas se ela passar no pré-financiamento e no decorrer do processo houver uma alteração no salário dela, como é que é esse trâmite? Você entendeu a minha pergunta? Entendo, sim. Eu disse que um dos grandes erros é a captação do imóvel e você não cuida do imóvel, que é o que será vendido. O outro grande erro é justamente isso. Você deixar para aprovar o crédito depois. O financiamento imobiliário, ele tem travas. Tá. É por lei isto. É por lei. Tá. Portanto, o sistema ele está travado
é este enquadramento. Virou 1 centavo, ele está no outro enquadramento. Virou 1 centavo, está no outro enquadramento. Então, são Sim. 4 faixas Uhum. do Minha Casa Minha Vida. Sim. Depois, no SBPE, já não tem problema com renda. A renda é o que Tá. menos importa. Só o limite do imóvel mesmo, tá? Tá. Então, quando você entende da questão da gestão, eu falo que a gestão salva, a gestão é o que traz conformidade. A gestão é Tá. você conhecer o processo inteiro, saber trabalhar as informações, eliminando o que pode dar errado, para chegar num resultado mais rápido. Então, Tá. quando a gente faz gestão de processo, eu vou analisar a documentação do comprador, do proponente, eu vou ver se a renda dele se comporta alternadamente. Se ele tem uma renda normal, que todo mês é igual, não tem o que fazer, é aquilo Tá. mesmo. Mas tem Tá. cliente que tem uma renda que oscila. Às vezes Sim. eu posso pensar assim, eu vou pegar esse mês aqui, ó, justo esse mês, ó, que bom, você fez esse e perdeu até o subsídio. Isso também. Às vezes, você dá entrada num dia e ele perde, ele se enquadra de uma forma que parece que aquilo é muito bom para ele. Só que até assinar o Tá. contrato, ele vai ter que apresentar mais um olerite. Então, a gente tem que entender para sustentar o Entendi, que a entendi, gente entendi. entrega no. Continua da onde você estava falando, porque assim, existe uma dificuldade de financiamento imobiliário com relação aos profissionais que são profissionais, que eu digo liberais, profissionais que não são registrados, que nem no caso os corretores de imóveis, advogados. Como é que é esse processo? Então, quando a gente está tratando a questão de renda de quem não tem CLT, de quem é ou autônomo ou profissional liberal, nós usamos a declaração de imposto de renda, que é a renda oficial, a pessoa declarou quanto que ela ganha. Sim. Se for durante o ano distante, por exemplo, a gente entrega a declaração de imposto de renda em março, abril, sobre o ano anterior. Então, se a gente está lá na frente do ano já, e aquela declaração é antiga, essa declaração é do meu ano passado, agora eu ganho diferente. Então, a gente constrói quais são as formas ali de provar uma renda diferente. Aí envolve movimentação, envolve cartão, envolve diversas formas, mas o principal é eu provar que eu tenho uma atividade. Então, eu sempre preciso Tá, provar a minha fonte pagadora e o tá, quanto eu ganho, tá, né? Então, eu sou corretora, então eu posso juntar contratos de intermediação imobiliária, tá. e aí eu vou juntar um extrato para provar que realmente eu ganhei aqueles honorários, eu consigo provar que eu tenho aquela atividade e que eu tenho aquele ganho. Mas as profissões, olha que interessante, as profissões que são comuns, existe uma listagem que foi desenvolvida e que já se atribui uma renda para aquela profissão. Então, assim, quanto ganha um pedreiro, quanto Cabeleireiro. ganha uma manicure, um cabeleireiro, existe uma listagem que já é classificada, dizendo se você for uma exceção, né? Se o que você ganha é diferente do que ele atribuiu, aí você vai lutar para comprovar a sua diferença. Mas Isso aí. o banco ele já parte dessa listagem de renda compatível com funções. Elaine, só para Tá finalizar, difícil. então, basicamente, é possível fazer financiamento com todas as profissões. A pessoa, seja qual for a natureza do trabalho que ela tenha, ela vai se enquadrar em algum formato. É isso aí. Não, é possível, tem que fazer uma análise bem direitinha. Elaine, eu queria agradecer aqui a sua participação na nossa TV. Muito obrigada. Acho que eu não sei se é a primeira vez que você faz parte desse formato online. Eu fiz acho que umas duas ou três.
Então Porque tá bom. eu sou do presencial, né? Ah, mas com certeza. Mas olha, ficou muito obrigada. Você foi uma aula mestre mesmo. Eu sei que tem muito mais coisas para se falar aí e precisa de muito mais tempo e a gente pode voltar a fazer, sei lá, uma segunda parte de financiamento imobiliário, porque existem diversos trâmites com relação a esse assunto. É um assunto delicado, é um assunto que exige muita informação e muito conhecimento. Helene, eu queria agradecer muito sua participação. Eu que agradeço a você, Cris, a Cresce, agradeço a que se importa tanto com o aprendizado, com o nosso conhecimento, né? Nos ajuda tanto com isso, nos impulsiona. E eu vou ficar à disposição dos colegas que assistem, né, seja quando for, às vezes demora um tempo, o pessoal acessa lá pela internet e assiste, e vou estar sempre à disposição para a gente trocar alguma ideia, se eu puder ajudar de alguma forma, será sempre um prazer. Muito obrigada, Elane, pela sua ajuda e pelos seus conhecimentos. Obrigado a todos e até mais, gente. Tchau.